Conforme nossas últimas conversas, nós estamos tratando a respeito do tempo e seus efeitos sobre as relações jurídicas. Além das figuras da prescrição e decadência, tratadas nas últimas conversas, é também importante ressaltar que a boa-fé objetiva produz efeitos sobre as relações jurídicas em matéria temporal. Como se sabe, os alemães, ao estudarem a boa-fé objetiva, convencionaram dividir esse estudo em três partes, em três funções. A função interpretativa, a boa-fé como cânone hermenêutico, que o Código Civil Brasileiro consagra no artigo 113. A boa-fé na sua função ativa ou criadora de direitos, criadora de deveres, são os deveres anexos ou laterais, também segundo a doutrina alemã e a doutrina portuguesa. E a terceira e última função, que é a que nos interessa para essa nossa conversa, é a boa-fé objetiva na sua função reativa, que alguns chamam de função parcelar. É a boa-fé objetiva usada como defesa. É a boa-fé objetiva usada para repelir uma pretensão injusta. Quando se estuda essa terceira e última função da boa-fé, existem algumas figuras famosas e duas delas refletem o tempo sobre as relações jurídicas. As duas figuras que demonstram a passagem do tempo sobre relação jurídica são a suppressio e a surrexio. Suppressio e a surrexio. O que significa suppressio? Se o sujeito deixa de exercer uma posição jurídica que é dele, que poderia ser exercida por certo lapso temporal, este não exercício gera suppressio. O abandono da posição jurídica por um certo lapso de tempo impede que o sujeito venha exercê-la depois de decorrido esse lapso temporal. A pergunta que se faz é: qual é o lapso temporal necessário para a verificação da suppressio? A resposta é: não há prazos previstos em lei. Enquanto a prescrição e a decadência têm prazos específicos previstos no próprio Código Civil e em toda a legislação, a suppressio decorre da boa-fé. E como cláusula geral, não tem expressa previsão no Código Civil. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Caberá ao juiz, no caso concreto, analisar se aquele abandono, se aquele não exercício gerou ou não suppressio. O fato é que se de um lado nós temos a suppressio, para outra parte, o outro lado da moeda é a surrexio. Se uma das partes não exerceu a posição jurídica que poderia, para ela ocorre suppressio. Já para a outra parte, ou seja, aquele que está no outro polo da relação jurídica, ocorre a surrexio. Ele adquire uma posição jurídica em decorrência da suppressio. Melhor exemplo, artigo 330 do Código Civil. Vamos sair da abstração e ir para o caso concreto. Se o contrato de locação diz que o devedor, o locatário, deve pagar o aluguel todo dia 5 no domicílio do credor. Essa dívida é chamada de portável, porque o devedor deve levar o pagamento ao domicílio do credor. Contudo, apesar da previsão contratual, sistematicamente, reiteradamente, repetidamente, o credor vai ao domicílio do devedor buscar o aluguel. O que está escrito no contrato é que a dívida é portável, mas a prática, a realidade fática, a transforma em dívida quesível, porque o credor vai buscar o pagamento no domicílio do devedor. Nestas hipóteses, nós temos suppressio quanto ao local previsto em contrato, domicílio do credor, e surrexio, pois o novo domicílio, o do devedor, passa a ser o lugar do pagamento. Esses são singelos exemplos de suppressio e surrexio como desdobramentos da boa-fé objetiva, refletindo o tempo sobre as relações jurídicas. Abraço a todos e no nosso próximo encontro prosseguimos falando do tempo e das relações jurídicas.